Bíblia diz que nos últimos dias virá um anticristo. Será que a nova era pode ser um plano para a chegada desse anticristo? Eu acho difícil a gente ser categórico sobre essa pergunta. De qualquer maneira, eu acredito que a nossa atitude como cristãos não deve ser diferente na possibilidade de ser parte do plano do advento do anticristo, ou na possibilidade de não fazer parte do advento do anticristo. Eu creio que nós temos que estar direcionados para fazer a vontade de Deus na nossa vida, como cristãos responsáveis, conscientes do nosso papel na sociedade, continuar evangelizando, fazendo bem em nome de Jesus Cristo. E, enfim, eu não creio que a nossa agenda deva ser ditada em função de um movimento como esse, Nova Era, que tem aspirações grandiosas, mas a nossa agenda tem que ser a agenda que Deus e que o Senhor Jesus já estabeleceu, quer dizer, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acredito que sim. A Bíblia fala de um futuro reino de Cristo. E esse futuro reino pode ser precedido por um reino que seria uma imitação do reino verdadeiro de Cristo. Então, no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz assim: quando disserem paz e segurança, e é isso que se propõe a nova era, criar um clima de paz e segurança mundial. Então diz o texto complementando, haverá repentina destruição. De modo que essa ideia da criação de um Estado, de um governo mundial, não é a primeira vez que se procura estabelecer. Já houve ocasiões, como a história registra, de imperadores como Napoleão, como Hitler, que pretenderam estabelecer este império mundial e não deu certo, como agora se pretende estabelecer pela nova era, e certamente será um fracasso, porque principalmente a nova era está baseada em considerações, em apoios astrológicos. O próprio nome define, era aquariana, falando de um período, de uma era que nós vamos agora entrar a partir do ano 2000, que se caracterizaria então por uma paz mundial que até então não tem havido. Seria uma imitação do futuro reino de Cristo, de que fala a Bíblia, precedido por um anticristo, de acordo com 1 João 2,18, que fala que muito se tem feito anticristos. Há um grande profeta da nova era, chamado Benjamin Crane, que ele disse em 1982, diante de várias câmeras de televisão em Los Angeles e também vários jornais, que o Maitreya já estava no mundo e que ele se manifestaria. Um amigo meu, Peter Unruh, certa vez esteve na Europa, na Alemanha mais precisamente, numa reunião dos New Agers. E ele perguntou, escuta, por que o Maitreya não compareceu ainda, se vocês prometeram que ele viria em 1982? E eles responderam o seguinte: se você for um dos nossos, você saberia. O que está acontecendo é que ainda há muita energia negativa segurando a vinda do Maitreya. Portanto, é um movimento que engana, é um movimento que começou com mistério, é um movimento que não tomou porte, como eles preveem ainda, porque existe algo que o detém, segundo o próprio relato deles, a energia negativa que ainda impede, que somos nós os cristãos, e é um movimento que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, virá com o anticristo sendo liberado, sendo o líder de todo mundo, e com seus liderados todas as religiões do mundo. A Bíblia fala do futuro mundo dominado por Jesus Cristo, será antecipado pela vinda do anticristo. Em Mateus 24, ele é chamado de abominável, de desolação, ou que cria desolação. A vinda do anticristo, uma esperança, vamos dizer, negativa, que precede a vinda do Senhor Jesus, é algo que a igreja tem esperado durante muito tempo e tem identificado com muitos movimentos de toda espécie. Movimentos, por exemplo, com a vinda de Hitler e o partido nazista, e a tentativa de conquistar o mundo pelo fascismo,
e nazismo. Tudo isso realmente mostrando que fácil é especular que seria o movimento que traria o anticristo. Não é a primeira vez que eu penso que a possibilidade desta chamada religião mundial da nova era daria para o anticristo vir e tentar cortar toda a possibilidade dos cristãos viver no mundo. De fato, é fácil imaginar que isto aconteceria, porque o anticristo, segundo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, será uma espécie de Deus, e a nova era afirma que todos nós somos deuses, mas evidentemente tem que ter um Deus acima dos outros deuses para poder controlar e dominar. Pessoalmente, eu não vejo sinais assim muito claros ainda desta união entre um que virá para dominar o mundo, chamado Anticristo, e esta nova era. A possibilidade de uma revelação, como a Jean Dixon falou já há muitos anos, que já existe um indivíduo cujo nome é desconhecido, que nasceu no ano 62 e que estaria trazendo paz para o mundo antes do fim desse milênio. Essas possibilidades, se concretizarem, eu ficarei muito mais convencido da possibilidade da nova era ser religião mundial, que realmente dará respaldo para as profecias se cumprirem sobre o anticristo. A Bíblia deixa assim bastante claro que esse indivíduo dominará o mundo através de religião, que ele estará ligado à religião. Interessantemente que a nova era usa bastante a Bíblia em pontos onde convém, mas que no fim ele será tremendamente contrário aos cristãos e ao cristianismo verdadeiro. E a Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo 13, que ele fará guerra contra os cristãos através de martírio, matando todos quantos ele puder. Se estamos entendendo bem, portanto, a vinda do anticristo, será um tipo de indivíduo que trará de início paz ao mundo e depois tomará o poder total, ditatorial, para depois combater tudo que não for de seu pensamento, de seu lado. De fato, Satanás sempre queria ser adorado, e sendo anticristo, que significa no original aquele que vem em lugar de Cristo, será muito interessante para ele ser adorado por intermédio de uma religião semelhante a esse pensamento nova era. É um trabalho sobre cura com as mãos, e eu acredito pessoalmente nisso, porque eu já trabalho com cristais, e é incrível a força que vem de tudo isso. A gente vive num mundo imediatista também, onde as pessoas procuram respostas imediatas. A gente aperta um botão e já tem tudo na mão, telefona, vem uma pizza, e a mesma coisa acontece com relação ao esoterismo, a busca de respostas imediatas.